que hoje o negócio vai ser bom, hein? E para quem nunca ouviu falar de Sales Enablement, essa live é para você. Para você que ainda não entendeu como alavanca o potencial da sua empresa, dos seus negócios. Essa live é para você. De um modo geral, as empresas elas estão em busca de formas de otimizar os seus processos e melhorar o desempenho das suas equipes comerciais. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje, nesse bate-papo que eu vou ter com o Isla, para mostrar para vocês uma ferramenta, um método prático, eficiente, que você consegue melhorar a eficiência do seu time de vendas, ao mesmo tempo que você maximiza as oportunidades que chegam até você. Seja bem-vindo, senhor Isla. Muito obrigado, tamo junto. Vamos começar aí botando fogo no parquinho, para o pessoal entender como que eles podem alavancar o potencial da sua equipe de vendas. Que isso, cara? Já chegou agressivando logo, papum. Mas você sabe que antes de começar a gente precisa ser a frase do dia. E quando eu sei que você não anota, você vai ter que puxar uma da sua cachola. Não, eu anotei, eu tinha pegado a primeira frase, foi do perfil. Hoje a frase é do perfil do Mala, ele postou a frase hoje. Treinamento é um evento, enablement é um processo. Ó. Viu? Repete aí. Treinamento é um evento, enablement é um processo. Muito bem. Interessante. Gostei. E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Você já ouviu falar de Sales Enablement? Eu acho. Surgiu Sales Enablement. Olha que palavra difícil, né? Enablement, se você for traduzir ao pé da letra, é capacitação. E ele surge como uma solução estratégica para capacitar os vendedores e melhorar a eficiência do time de vendas. Então, agora que a gente tem os mercados cada vez mais competitivos, as margens cada vez mais apertadas, não tem tanta margem para erro, você precisa ter um time de vendas cada vez mais apurado, aprimorado. E para isso, existe essa ferramenta, esse método que é o Sales Enablement, que muita gente ainda não ouviu falar aqui no Brasil, e é um conceito muito difundido fora, né, Isla? Mas aqui ainda é uma novidade. Então, já para, se você nunca ouviu falar sobre isso, as maiores empresas, as empresas que mais vendem, que mais crescem no mundo, já tem uma área de Sales Enablement dentro das suas operações. Então, fica aqui que você vai aprender mais sobre isso e como que você pode fazer isso na tua empresa. Um ponto muito importante para a gente começar é explicar o que é na prática Sales Enablement e o que não é esse processo. Boa. Cara, Sales Enablement é o quê? Ele é um recurso, ele é um método que prepara o time, né? E preparar o time não envolve, igual eu sempre volto aqui para o futebol, né? É igual você não prepara só os jogadores, você precisa ter um centro de treinamento bom, você precisa ter um método e uma estrutura boa, você precisa ter uma banheira de gelo bom. Então, ele prepara o time e os recursos certos para você conseguir vender melhor, com conteúdo, com ferramenta, com treinamento, com alinhamento de marketing. Então, não é sobre dar uma palestra, não é sobre entregar um material escrito apenas e depois sumir, é sobre você construir uma estrutura de fato para fazer com que as pessoas vendem melhor e consigam atender o cliente de uma forma melhor. Que sempre tem aquela ideia, né? Eu preciso de melhorar o meu time de vendas. Aí faz um treinamento e pum, sumiu. E aí, eu tenho treinamentos regulares, uma vez a cada semestre. E aí acredita que isso já é um processo, que já tem um setor de treinamento na empresa. Não, tem que ser algo recorrente. E quais comportamentos, essa aqui é uma pergunta bem legal, quais comportamentos indicam que falta Sales Enablement na sua operação? Bom, primeiro você mede o que você está medindo hoje na sua operação comercial, né? Então, vamos para os básicos, né? Quando você contrata um vendedor novo, quanto tempo ele demora para rampar? Ou seja, para ele estar batendo meta ou estar no nível de bater meta. Se você não mede isso, começa a medir. Seus vendedores, na hora deles falarem, eles estão inseguros ou estão seguros?
Na hora deles entregarem um questionamento, ou rebaterem um questionamento, como é que eles estão fazendo? Eles estão alinhados ou cada hora eles falam alguma coisa diferente? Teu outro indicador de performance, né? Como é que está a tua taxa de conversão? Como é que está a tua taxa de passagem de uma fase para outra dentro do teu funil? Então, quando você começa a identificar falhas, gaps, dentro dessas, aqui eu dei alguns poucos exemplos, mas existem dezenas de indicadores de performance que você pode identificar, você começa a entender que o teu vendedor ele tem que parar de ficar inventando moda e começar a usar processo, né? E com isso, o Sales Enablement ele entra para conseguir manter essa engrenagem toda concatenada e você conseguindo ter um padrão de atendimento para que todo mundo fale a mesma coisa e o cliente tenha um atendimento classe A. Baseado nisso, vou fazer uma pergunta, um parêntese nessa pergunta aqui. É possível dizer que o enablement garante aquilo que a empresa quer que aconteça? É possível você dizer que o enablement ele nasce para ter esse papel, né? Então a gente precisa ter uma liderança dentro da área de vendas, a gente precisa ter um papel de sales enablement, idealmente um papel de sales ops, que é o cara dos números, né? Então o cara dos números ele mune o líder e a área de sales enablement com dados para que eles façam o trabalho, seja de liderança, de guidelines, ou seja de treinamento, capacitação, melhoria de ferramentas, estruturação da área comercial como um todo. Então, a gente precisaria garantir que tem um bom playbook, a gente precisa garantir que o seu CRM seja blindado, ou seja, não adianta ter um CRM e ninguém usar, não adianta ter um CRM que as pessoas usam como depósito de informação, e não adianta ter um CRM que ele não ajude o vendedor a vender. O CRM ele nasce como uma ferramenta para potencializar a performance do vendedor e não como um repositório de dados. Né? Você usou o exemplo de CRM. Fala um pouco daquilo que você viu nos Estados Unidos, lá quando você visitou a Salesforce. O que eles disseram mesmo? Eu lembro que você comentou aqui no escritório sobre implanta a ferramenta, as pessoas começam a usar, passa o tempo, tem desafio de novo. Provavelmente todo mundo aí que empreende, que está nos ouvindo, tentou fazer alguma mudança de ferramenta, ou ferramenta de e-mail marketing não funciona, ou ferramenta de chat não funciona, ou CRM não funciona, ou o sistema financeiro não funciona. No final do dia, as ferramentas, elas são ferramentas, literalmente, igual um martelo. Ele funciona, mas será que você sabe usar? Será que você sabe as funções que o martelo tem? Como que você usa? Sabia que o martelo tem mais do que a função apenas de martelar? Ele tem outros papéis? Então, quando a gente começa a fazer uma estrutura da área comercial, a gente começa a entender que precisa ter apoio de liderança, precisa ter playbooks, precisa ter as ferramentas necessárias para isso. Quando a gente foi para Nova York, o que a gente viu é que, apesar das empresas entenderem as vantagens de ter um CRM, elas não fazem o necessário para que a equipe, de fato, utilize o CRM. E aqui eu não estou falando de empresas que faturam 1, 2 milhões, estou falando de empresas que faturam 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, que mesmo assim tem essa dificuldade. Até a gente tem um case, né, de uma empresa que chegou a faturar quase bi e não tinha. Você acha que era do agro, que você chegou a comentar uma vez? A gente atendeu o cliente, era um bi, mas ele faturava 100 milhões que não tinha CRM. Né? Eles gerenciavam ali, eles faziam CRM no Excel. Né? E aí, é claro, né, é um repositório de dados, não é um local que potencializa o vendedor. Ele não manda lembretes, ele não direciona, ele não bloqueia etapas. Por isso que o CRM ele tem que ser blindado. Inclusive, é um bom tema de live aí a gente fazer CRM blindado, porque quando você estrutura o CRM, atualiza ele e configura ele, o vendedor, na verdade, ele vai executar o que o CRM está cuspindo para ele, da melhor forma possível. E aí, uma consequência óbvia, né? Tá, implantei a área de enablement na minha empresa. Como que eu consigo ver que está funcionando, que realmente está funcionando? Quais são os pontos que eu vou conseguir observar logo? Primeiro mês, segundo mês, assim sucessivamente. Bom, a primeira coisa que você vai ver é o alinhamento, né? Da equipe. Então, as pessoas vão estar falando a mesma língua, a mesma forma. As objeções vão ser quebradas do mesmo formato. Então, uma consistência no discurso vai existir entre todos. Quando você começar a fazer os roleplays, os treinamentos diários ou semanais, você vai começar a ver que as pessoas estão
utilizando e fazendo da mesma forma. Você vai ter, com a equipe maior, né, se você estiver contratando mais gente, você vai ver que o tempo de rampagem, ou seja, de 0 a 100 de meta, a pessoa vai fazer mais rápido, né? E aí você vai começar a ter mais previsibilidade. Então, a observação ela é imediata no funil. Então, você vai ver um ciclo de vendas que tende a diminuir, você vai ver uma quebra, uns leads sendo perdidos por falta de atendimento, zerando. Então, tudo isso vai mostrar que o que você está fazendo está trazendo resultado para aquela equipe que você está implementando o processo de Sales Enablement. E aí a gente consegue observar que, como a gente fala muito sobre esporte, eu uso o esporte como algum tipo de exemplo, que não é uma coisa que acontece uma vez. O cara só não chega no clube para jogar no domingo. Ele precisa passar a semana treinando pênalti, falta, passe, e aí ele vai sendo maturado nesse processo de Total. enablement. Uma pergunta, existe um nível de maturidade? Não, a minha empresa está muito pequena, é uma empresa de pouca gente. Como é que a gente consegue medir que precisa ter enablement na empresa? O que a empresa precisa ver no seu processo para falar assim, não, eu estou precisando? Volta para o futebol de novo. Seu time aí do bairro, do condomínio, da sua vila, precisa treinar? Se você acha que ele vai performar melhor se ele treinar, a tua banda, tu treina na tua banda antes de fazer uma apresentação? Se você acredita que o teu time de bairro precisa treinar, que a tua banda precisa treinar, que a tua filha que vai para o balé ela precisa treinar para fazer uma apresentação, por que seu time de vendas, que é o coração da companhia, que é o que faz com que a empresa sobreviva, não precise treinar? Então, toda empresa, todo time, toda equipe de balé, toda banda precisa treinar. O que você vai medir é o esforço que você vai ter, porque é claro que você tendo um time de bairro, você não vai ter a estrutura de um Flamengo. Né? Você não vai ter a estrutura de um Inter de Milão. Então você vai adaptar o tamanho da estrutura. Porém, o ato de treinar, ela tem que ser mantido entre todos. E quais erros mais comuns você vê nas empresas que tentam implementar isso e falham? Não, o maior eu quero, né? Eu quero e não vou para ação. Então, é legal isso. Eu estou ouvindo vocês falar, faz todo sentido. Realmente, eu tenho que treinar. Eu surfo, então eu treino. Eu jogo tênis, então eu treino. Eu faço jiu-jitsu, aí eu treino. Aí eu vou pro campeonato, posso ganhar ou não ganhar. E aí tu vai fazendo a tua empresa e você não treina. Ou você só quer. Puta, é legal ser campeão de jiu-jitsu. Mas tu não vai pro tatame treinar. Como é que você vai ser campeão? Então tu tem que treinar. Aí primeiro tu sai do desejo e vai para a ação. O segundo passo é que você tem que dar continuidade. Você esporadicamente e às vezes no seu treino não faz com que você seja um campeão. Obviamente, vai fazer com que você saia da inércia, né? Vai de 0 a 1, que é um avanço. Porém, você precisa dar continuidade a esse processo. Então, a falta de continuidade é um dos problemas muito grandes. Outro problema que a gente bate muito, e é uma briga que a gente tem muito grande até com os nossos times internamente, é que não dá para ficar na teoria. Né? Tem vários livros sobre venda, sobre método de venda, sobre forma de vender, técnicas, tudo. Isso não quer dizer que funcione para todas as pessoas, em todos os formatos, todas as empresas, com todos os métodos. Então você precisa sair da teoria e transformar isso em um padrão da tua companhia. E isso se dá construindo as ferramentas de forma personalizada. Né? E, obviamente, existe um problema fundamental que é crônico de todas as empresas, que é um alinhamento, ou melhor, desalinhamento entre marketing e vendas. Né? Então, isso está muito bem estruturado com as definições dos indicadores de performance. Né? São as SLAs, né? Os níveis de serviço. Então, vamos pensar aqui na frase do dia, né? Que a gente fala sobre evento, acontece uma vez, e o processo. Então, a gente pode dizer que a empresa que faz isso a cada 3 meses, 6 meses, ela tem uma área de enablement? Não, ela não tem. Ela tem ações de treinamento. Né? Então, se ela acha que o Flamengo vai ser campeão mundial, treinando a cada 6 meses, treinando só quando contrata, tem algum disfunção aí nesse pensamento. Então, se você quer ter um time de alta performance, você precisa treinar e treinar sempre e estudar sempre e se preparar sempre. Então, time bom não se forma com feeling, se forma com treino. Então, não adianta tu querer cobrar alta performance
de quem não recebeu o preparo. Não tem milagre aqui. Se você quer vender mais, você precisa treinar o teu time com método, com prática e com acompanhamento. Não, é uma lógica meio. A pessoa no feeling, ela vai pensar assim: eu acho que o meu time precisa treinar, sei lá, abordagem, mas o problema dele, na verdade, está lá no fechamento, na hora de apresentar a proposta, porque ele está indo pelo feeling, acho que está ruim. E como é que a gente deveria, a gente, como uma empresa que vê alguém de fora, ajuda essas pessoas a, olha, esse ponto aqui que está errado, esse aqui você precisa treinar primeiro. Bom, o primeiro passo é a gente precisa ter as ferramentas sobre o mercado que você atua. Então, o vendedor precisa conhecer sobre o mercado. E aí você vai estar fazendo ações, por exemplo, a gente toda segunda-feira pede para os vendedores trazerem uma pesquisa, um research, algum artigo do mercado de atuação dele. Então, a gente aqui tem algumas verticais, vou dar um exemplo, serviços financeiros, e aí o vendedor que é responsável pela essa vertical de serviços financeiros, ele tem que trazer toda segunda-feira algum artigo relacionado a esse segmento. Então, ele vai estudar sobre o mercado. O segundo passo é sobre a empresa. Ele tem que conhecer sobre a empresa. Qual é o histórico da nossa empresa? O que a gente fez? Quem a gente já atendeu? Como que funciona? Então, ele precisa ter esse conhecimento. E, por último, ele precisa ter o conhecimento do próprio produto. Então, mercado, empresa e produto. Quando você tem esses três pilares de conhecimento geral que o vendedor precisa, você começa a partir para o conhecimento técnico de vendas. Então, o conhecimento de vendas específico, você vai treinar também. Então, você tem os pilares da companhia, mercado e produto, e você tem os pilares de vendas, que você vai estar sempre aprimorando. Quando você começa a ver que não está funcionando? Você começa a ver que não está funcionando quando os seus números, os seus indicadores de performance começam a ou se distanciar de um vendedor para o outro. Então, você tem um vendedor que vende muito e outro que vende nada, você tem alguma disfunção na tua operação que você precisa equalizar. Ou quando você começa a ter um gap, né, falhas entre uma fase e outra do funil. Como, por exemplo, você me deu o exemplo de conexão. Tem um vendedor que está conseguindo conectar muito pelo LinkedIn, o outro não está conseguindo. O que esse que está fazendo de diferente? Uhum. Será que ele tem mais volume? Será que o formato é de alguma forma? O que ele faz de diferente do outro? E aí a gente avalia as inconsistências, corrige ela, para a gente conseguir ter um padrão de alto nível na entrega. Aqui a gente pegou algumas perguntas da galera, mandou aí nas nossas caixinhas de perguntas, seja do Mala, da Mola, ou as tuas, e a gente separou algumas perguntas aqui que tem dúvida das pessoas com relação a isso, porque a palavra ainda não é tão popular. Qual a diferença entre treinar o time e fazer sales enablement? Não é a mesma coisa? Não, é uma boa pergunta, né? A gente acabou abordando sobre isso daqui. Não é a mesma coisa, embora treinamento faça parte de Sales Enablement. Né? Então, o treinamento ele é um dos elementos, mas dentro de Sales Enablement a gente tem que entender dos números, a gente tem que ter ferramentas, a gente transfere conhecimento, que pode ser através de treinamento, mas pode ser também através de objetos de aprendizagem, a gente melhora os fluxos, então existe toda uma estrutura estratégica continuada para que essa equipe seja treinada efetivamente. Né? Então, Sales Enablement ele é um sistema e o treinamento ele é uma das engrenagens desse sistema. Então, às vezes, o cara pensar que ele faz, até mesmo se ele faz treinamentos com mais recorrência, uma vez por mês, quinzenal, ele pode só estar tendo treinamento, mas não é um fluxo de Sales Enablement. Não é igual um carro. Um carro precisa de motor, precisa, mas só com o motor o carro sai do lugar? Não, precisa de roda, precisa de gasolina, precisa de várias coisas, né? Então, você ter uma coisa que sim é importante, um dos elementos grandes do Sales Enablement é o treinamento contínuo, mas você pode entrar com outros elementos, né? E principalmente ferramentas e métodos, porque não adianta você treinar para o caminho errado. O cara está indo para o lado errado. A gente começa a treinar ele, ele só vai chegar mais rápido no lado errado. Então, você precisa ter métodos e ferramentas, indicadores de performance para você conseguir treinar com o método certo e levando a pessoa para onde a empresa de fato quer. Exatamente. Uma outra pergunta que fizeram é: como manter o time engajado com os materiais e treinamentos ao longo do tempo? Acho que as pessoas devem pensar que ter muito treinamento ou ter esse fluxo entedia as pessoas, entedia o time.
de fato tem essa imagem, né, das pessoas irem para treinamento e perguntarem que horas que acaba, se vai ter brinde, o que acontece, né, o que vai acontecer, né? Primeira coisa, o treinamento ele tem que ser relevante para as pessoas que vão estar lá. Então, não adianta você querer treinar o cara que toda a equipe sobre um problema que 20% da equipe tem, isso que 30% da equipe tem. Então, quando você transforma esse treinamento, como que você transforma um treinamento genérico em treinamento relevante? Quando você separa os problemas, junta as pessoas que estão com a mesma dificuldade e dá um treinamento pontual sobre aquele elemento. Então, você vai começar a ver nas ferramentas de Sales Enablement o que não está funcionando, separa as equipes através dos desafios individuais que elas possuem ou em grupo, né? Desafios que eles têm em comum, e aí você começa a ter mais relevância. O segundo ponto é a consistência. Não adianta você fazer de vez em nunca. Isso sempre tem que estar consistente. Entrou na rotina da equipe, deixa de ser um fardo e começa a fazer parte do dia a dia. Então, isso funciona muito bem. E o terceiro é reconhecimento. As pessoas que estão trazendo informação, elas estão começando a ter resultados através disso. Então, com isso, a equipe, os líderes começam a reconhecer a postura diferente sobre aquilo e a própria pessoa começa a reconhecer que isso está começando a fazer diferença nos resultados, né? Então, brabo, né? No final do dia, o engajamento não se impõe, né? Ele constrói pela utilidade do que se entrega. Exato. Uma outra pergunta aqui que eu achei interessante é quais ferramentas realmente ajudam no enablement sem virar mais uma coisa para complicar o dia a dia? As pessoas acham realmente naquela lógica da agenda, mais uma coisa que vai parar a agenda do meu vendedor. Quais ferramentas realmente ajudam? O que ajuda primeiro é a agenda, né? Então, a primeira coisa é você ter uma agenda e separar um momento para que você consiga receber essas informações. Mas, tirando as brincadeiras à parte, você precisa facilitar o acesso ao conteúdo. Então, por exemplo, a gente estava gerando muito material nesse ano para que o vendedor esteja cada vez mais preparado em seu segmento. Só que esse material estava perdido nos drives, em diversas pastas, e o vendedor não estava achando. Então, o que a gente fez na nossa empresa, que a gente fez, está funcionando para a gente? Cara, compramos um fichário, estamos imprimindo os materiais e colocando impresso fisicamente para que o vendedor consiga ter um acesso mais fácil, não ter que ficar procurando. Então, o repositório de conhecimento ele tem que estar fácil. O ideal seria usar um Notion da vida, usar alguma ferramenta de repositório para que as pessoas consigam utilizar. Dentro da nossa empresa pequena, muito dinâmica, a gente não conseguiu implantar o Notion da forma efetiva. Então, dá um passo para trás. Eu sempre digo que não tem forma certa e errada, tem a forma que funciona dentro da tua empresa. E no nosso caso aqui, está sendo com fichário, impresso, para que a pessoa consiga estudar, ler, igual esse material que eu tenho aqui, estudar, ler, marcar, coloca dentro do teu fichário, na hora da gente ter a reunião de kickoff semanal, traz o fichário, cara, vamos bater um ponto desse material, vamos estudar sobre isso, que fica mais fácil o acesso. Então, facilitar o acesso certamente é uma das coisas que ajudam bastante nesse conhecimento. Não, e é verdade, você pede, cola no computador, bota na frente, liga o papel, facilita a vida do cara. E mais uma pergunta quanto tempo, essa aqui é legal porque é a lance do ROI, né? A lógica de retorno. Quanto tempo leva para ver resultado real depois de implementar Sales Enablement? O cara pode fazer e ter resultado, já chegar ali. Tu gosta, né? Eu acho que é o seguinte, no primeiro mês, ele já vai ter um aumento de um alinhamento do discurso. O discurso vai estar mais padronizado. Então, esse alinhamento interno já vai ser no primeiro mês. Depois, ele começa a melhorar a qualificação dos leads, os follow-ups, a forma como as coisas estão sendo feitas. Então, você vai começar a ver que vai estar tendo mais pontos de contato, mais follow-ups, mais interações. Né? Depois, naturalmente, com isso, você vai ver um crescimento da taxa de conversão, uma aceleração do ciclo de venda, redução, obviamente, do ramp-up de novos vendedores, mas isso você vai ver só depois de 3, 4, 5, 6 meses. E obviamente, uma cultura de performance muito maior. Então, eu costumo falar que Sales Enablement ele não é mágica.
É engenharia comercial com consistência. Isso é importante, porque às vezes a pessoa acha, implantei, e até a lógica, né? Quanto tempo demora para implantar um Sales Enablement numa empresa? A gente tem o nosso método, né? Você demora 100 dias. Então tem 100 dias, se não me engano, são 5 verticais que a gente atua. Obviamente a primeira é identificar e diagnosticar tudo que tem na empresa, inclusive isso pode ser até o tema da próxima live também. A gente falar sobre o nosso método de Sales Enablement, como você implanta. Então, 100 dias para a implantação de Sales Enablement em qualquer empresa. Tem passo a passo, tem um material completo, que é o nosso método que a gente faz nos nossos clientes, está cada vez mais aprimorado, né? Então, existem etapas, primeiro de entendimento, verifica o que tem, quem vai ser o líder desse projeto dentro da companhia, que pode ser o próprio dono, pode ser o próprio líder, se tiver possibilidade, pode ser alguém específico de Sales Enablement, e aí você começa a configurar e estruturar essa área dentro da tua empresa. E aí essa pessoa ela vai ver, e é interessante porque a gente na identificação já pode corrigir algum processo e já vai ter algum tipo de resultado, que foi aquela parte do alinhamento que a gente comentou. De cara, né? Pode De ser cara uma você já vai criar um desconforto na equipe pelo fato de ter algo novo já acontecendo. Então, de cara já tem alguma mudança. Mas o ponto que eu quero levantar é, não precisa esperar os 100 dias para depois dos 100 dias começar a ver algum tipo de resultado, ou não, tem que esperar. A gente está construindo, né? A gente vai construir um helicóptero para você. Se você não sabe pilotar, não adianta eu botar um helicóptero na tua frente que você não vai nem saber se tem combustível ou não, qual botão liga ou não liga, e se você conseguir ligar, talvez você tombar ele. Então, idealmente é você, de fato, construir ao longo de 100 dias, aprender ao longo de 100 dias como que você pilota, e aí depois você consegue tocar. Então, dá para fazer rápido algumas ações de Sales Enablement? Dá. Isso quer dizer que você implantou a área? Não. Para implantar a área, são 100 dias. Maravilha. E aí, Mota, me conta algum desafio que a gente venceu usando esses mecanismos, essas ferramentas, o nosso método, que você pode falar assim, cara, que a gente enfrentou essa semana, que a gente até superou, a gente ainda está enfrentando um bastidor mesmo, uma fofoca aqui do time. Não, a gente está com o vendedor em ramp-up, né, nesse momento. Então, quanto mais conteúdo, quanto mais informação, quanto mais treino a gente coloca para ele, mais a gente reduz esse tempo de ramp-up. Então, o que a gente viu? Por mais que a pessoa já seja do mercado de educação, já entenda do mercado de educação, isso não quer dizer que ela entenda do nosso mercado, da nossa empresa, do nosso produto, com a técnica de vendas que é ideal para a nossa empresa. Então, a pessoa ela pode vir do mesmo mercado, mas não quer dizer que ela atenda do mesmo mercado de educação, que é um ramo segmento. Dentro de educação tem vários, educação de diversos níveis, né? Então, você conseguir, o que a gente fez foi entender que só o fato do cara ser do mesmo mercado não quer dizer que ele entenda exatamente como a gente faz, sobre a nossa empresa, sobre o nosso produto e a nossa técnica. Então, a gente começou a trazer mais ferramentas de treinamento e capacitação de forma diferente, inclusive essa que é física, que é papel, para facilitar esse entendimento. E eu dei esse exemplo aqui, de toda segunda-feira os vendedores trazerem algum artigo, alguma novidade, também começou por conta disso, para a gente começar a dar uma autorresponsabilidade para o time de vendas de buscar conhecimento, porque na hora que ele for conversar, interagir com o cliente, é importante ele ter uma bagagem intelectual grande sobre o mercado de atuação que ele está. Então, ele ir em busca, ele ir lá pesquisar, ele pegar um artigo, joga no ChatGPT, trata esse dado, transforma ele em artigo, inclusive, que agora o que o vendedor trouxer, ele vai colocar na pasta dele como um artigo que ele trouxe de conhecimento público da companhia. Então, isso começa a fazer com que os vendedores se capacitem cada vez mais para estarem alinhados com a linguagem do cliente final. Então, essa é uma ação que a gente começou a fazer da semana passada para essa. Ainda estamos engatinhando, na primeira semana, esqueci, traz amanhã, trouxe. Dessa semana a gente já fez essa evolução para não só trazer uma informação, mas para trazê-la estruturada. Está na terceira semana. E agora da estruturada para virar um artigo dentro da própria pasta da área comercial que atende aquele ramo segmento. É legal que você comentou há alguns minutos sobre esse passo atrás. Tentamos implementar pelo Notion
e não conseguimos, então a gente vai para o papel até que a gente consiga ir de novo. Algumas empresas podem estar nessa dúvida, né? Virar e falar, ah, não deu certo porque não funcionou daquele jeito. Não, dá um passo atrás. O que que você consegue fazer com a equipe que você tem hoje ou com as limitações que você tem hoje? E aí a gente vai avançando etapa por etapa, né? Que é uma dúvida. Evita mais plataformas, diferentes plataformas, se o time já não for disciplinado com as plataformas que tem. Então, se o CRM atualmente ele é apenas um repositório de dados, que é um erro completo, não adianta tu querer botar mais uma plataforma de conhecimento. Cara, volta atrás, né? Se você não consegue medir a quantidade de ligações que o vendedor está fazendo, pega um papel, dá para ele e fala assim, anota. Ah, mas pode ter dados furados. Hoje você tem zero. É melhor você ter alguma coisa do que zero. É melhor você começar a medir. E outra coisa, tem que partir do pressuposto que as pessoas falam a verdade, né? Não que elas mentem. Então, começa a ter alguma medição. Alinhamento forte aí de valores, né? Essa pessoa, se você acha que está mentindo, já deu um problema. Então, começa com simples, com o que você já tem, para depois você partir para algo mais... Ah, Mota, mas você acha ideal ter uma pasta com os documentos? Não, eu não acho o ideal. O ideal é o que funciona, né? E hoje, o ideal para a minha companhia, na fase atual, com a maturidade que tem, com a equipe que tem, com a liderança que tem, é isso que vai estar funcionando. Daqui a pouco vamos ter outros ideais. Então, comece com o simples, com o que você já usa. E você falou uma palavra que é muito importante para nós agora no mês de junho, que é maturidade. O que é maturidade comercial para pegar um gancho para a gente falar da nossa pesquisa que está rodando aí? O que seria essa maturidade comercial? É falar, é saber lidar? O que é? Como é que a gente consegue falar de maturidade comercial? Boa. Maturidade comercial, ela é o nível de estrutura que você tem com o profissionalismo da tua equipe, da tua empresa, que vai te entregar alguma previsibilidade comercial. Então, é o nível da tua operação comercial, efetivamente. Então, você pode estar num nível de improviso ou você pode estar num nível de profissionalismo. Onde que você se enquadra dentro disso, né? E aí você começa a entender a tua maturidade. Então, você pode entender se tua empresa se o processo de vendas está estruturado, se você tem playbooks ou não tem padronizado, se você utiliza alguma técnica específica de vendas ou não, ou se é o vendedor que faz do jeito que ele quiser, se você tem gestão de indicadores. Então, tem vários pontos, vários pilares que você vai medir para entender a sua maturidade comercial. Inclusive, como você falou, a gente está, nesse momento, com a pesquisa edição 2025 de maturidade comercial, que você pode participar, todo mundo que participar vai receber o relatório final, mostrando as principais métodos, técnicas, gestão, modelos que as empresas no Brasil estão utilizando. Né? Como é que faz, Isla, para acessar a pesquisa? Aqui na live, só comentar eu quero, e se você também está no nosso link também, botar pesquisa, também vai participar. Escrevendo grupomola.com.br/pesquisa, você participa também desse movimento que a gente está fazendo para falar sobre o mercado, que também é muito importante, né, mano? Se o mercado estiver maduro, todo mundo ganha. E as pessoas têm esse desafio. Não, eu vou guardar só para mim a minha informação. Não, se o mercado estiver maduro, todo mundo ganha. Você não vai conseguir atender. Isso já tem diversos segmentos, né? Então a gente vê isso na área de marketing, a gente vê isso na área de agência. Estava faltando uma empresa para liderar uma pesquisa setorial tão importante, né? Que a gente consegue entender, cara, será que tudo hoje depende do fundador? Será que você começa a ter um funil, mas ele ainda está confuso? Será que você tem um CRM, mas ele não está estruturado por áreas? Será que o time já está em alta performance, mas o seu turnover está muito alto? Então, isso começa a dar uma clareza para o mercado, o que funciona e o que não funciona, e a gente sai do achismo e começa a entender mais sobre o que funciona de fato. Né? Isso é uma grande dúvida, porque às vezes o cara está numa empresa que tem até um bom resultado, mas ele não tem ideia se é o resultado que ele poderia ter. Acho que você fala muito sobre meta, né? Que a gente fala assim, não vamos... Tipo, até uma correção, um bastidor aqui, né? Que a gente estava falando sobre
nossa, qual seria a nossa promessa? Ah, nós ajudamos times a baterem meta. Aí você fala assim, tá, mas como que a gente vai falar que o time não está batendo meta? Ou ele pode até estar batendo meta, mas a meta está dimensionada errado. Então é um ponto de maturidade, tá? Você sabe como é que dimensiona a meta, você sabe como que se você pode aumentar a pressão no time para poder chegar num resultado superior. Os teus vendedores estão alinhados com a proposta da empresa. Tem esses pontos que fala muito sobre maturidade, que a gente quer mostrar para o mercado se ele sabe ou não fazer isso do jeito certo. E aí a gente consegue apontar melhores dados, né? Com dados isso. Eu acho que o mais importante sobre a maturidade é que quanto maior for a maturidade comercial, menor é a dependência do vendedor estrela, né? E aí maior vai ser a previsibilidade de vendas, né? Então, quando a gente fala que a gente ajuda as empresas a terem uma máquina de crescimento previsível, que envolve gestão, envolve liderança, envolve o vendedor, é porque a gente está começando a criar uma maturidade comercial, parar de depender dos vendedores estrela e começar a ter previsibilidade de crescimento. É o grande desafio das empresas, né? Qual botão eu aperto para vender mais? E aí, vamos falar, o último ponto é sobre nossos parceiros que estão com a gente, né? Falar sobre a Salesforce e a URH, que está com a gente nessa parceria para e uma informação que talvez as pessoas não saibam. Essa live aqui, ela fica disponível depois também lá do Gustavo Malavoda, da para assistir tudo que a gente construiu até aqui, que é muito importante também. As pessoas não sabem. Pô, cheguei no final, perdi a live. Vai ficar disponível aqui no Instagram e vai ficar disponível lá também no YouTube dos nossos sócios. Boa. E só para. A gente teve agora um parceiro novo, né, que está com a gente na construção desse material de pesquisa, né? Então, além de Salesforce, além da URH, a iTalent também entrou com a gente para conseguirmos atingir a maior quantidade de empresas e, de fato, ter um estudo setorial muito forte, né? Entender, de fato, como estão as empresas, o que elas estão fazendo, como que elas estão fazendo. Então, se você quiser participar, basta você escrever aqui "eu quero", que você vai receber o link para você participar da pesquisa, ou grupomola.com.br/pesquisa. Você vai ter acesso à pesquisa, preenche lá 10 minutos, fala sobre história comercial, o que está funcionando, o que não está. E aí você vai receber, obviamente, o resultado depois que a gente compilar todas as informações. Então é isso, Mota. Hoje falamos sobre todos os pontos, explicamos. Temos perguntas aí? Teve perguntas? Pergunta aqui direto. Não, só acho que eu já tinha separado do chat, não. Do chat eu não vi nenhuma pergunta aqui agora, não. Só tem um fã teu aqui, que é o Pedro, que ele falou que quer fazer que ele é teu fã, ele escreveu, sou teu fã. Elogio. Obrigado, Pedrão. Você é diferenciado demais, que ele falou de você aqui. Boa. Aí sim. Mandem elogios que a gente gosta também. Obrigado. Mas mandem perguntas sobre operação comercial, porque é a forma que é mais efetiva da gente ajudar vocês que estão iniciando, que estão no básico, estruturado, avançado ou escalável. Se você mandar as dúvidas, a gente vai ajudar vocês nessa construção desse material. É algo muito relevante, não tenho dinheiro, é muito caro. Live toda sexta-feira, 8 horas da manhã. Aqui você já vai ter uma noção de como que você pode fazer a sua empresa vender mais, aumentar a produtividade do seu time comercial. Aí você vai com a gente, só no conteúdo gratuito, você já vai ter muita informação e tenha para poder crescer e chegar no nível das empresas que a gente consegue acelerar, impulsionar e alavancar também o resultado. Né?